Bom, tudo isso que aconteceu nesse nosso período de férias, a gente não poderia deixar de falar do assunto do momento, é claro, do coronavírus. Mas vamos falar hoje de uma coisa isoladamente, que são uma coisa que me perguntam muito, que eu já até recebi aqui perguntinhas antes de entrar no ar. Gente, é aquele problema, né, dos olhos, o que a gente faz? Tantos problemas virais que a gente tem, mas hoje eu vou conversar com uma grande especialista, ela que já está aqui do meu lado, que é a doutora Elisa Duarte, médico oftalmologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mara? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por poder estar aqui, poder compartilhar, né, com a gente, dividir. Eu digo para quem assiste o nosso programa que eles têm um privilégio, né, de ter uma consulta online, sentadinho, na sua casa, no seu escritório, bonitinho, né? Exatamente. As pessoas reclamam tanto que não tem hoje convênio, que está tudo muito difícil, enfim. Então aproveitem as oportunidades, né, para esclarecer. E a gente está aqui hoje para falar de um assunto que é muito oportuno, né, que é conjuntivite virais, né? Que muita gente não sabe, mas todos os problemas que a gente pode ter nessa área, né? Claro, claro. Espero poder ajudar e tirar algumas dúvidas para vocês Com aqui certeza. hoje. Doutora, a gente está acabando de sair do verão, que é uma época que a gente estava até conversando aqui com ela em off, viu, gente? Eu estava até perguntando. Nós, quando eu digo gente, é nós, o público em geral, acha que quando entra o outono e inverno é a época que tem a maior incidência de conjuntivite. E a senhora estava me dizendo que justamente é o verão, né? Exatamente. Na verdade, existem vários tipos de conjuntivite. Então, é importante salientar isso, porque cada conjuntivite tem um tratamento. Certo. E cada tipo de conjuntivite tem uma época preferencial, né? Então, o primeiro item que a gente comentou aqui são as conjuntivites infecciosas. Certo. São aquelas transmissíveis, ou seja, passam entre as pessoas. Está se falando muito de coronavírus, né? O Covid-19 é uma doença de transmissão rápida. As conjuntivites infecciosas, elas podem ser bacterianas ou virais. Ao contrário do que se pensa, as virais são muito mais comuns. Mais de 90% das conjuntivites virais que a gente atende no consultório, elas têm características definidas e são causadas por vírus. Vírus comuns, vírus de gripes, resfriados. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório com uma conjuntivite viral, como a primeira causa, no caso do oftalmologista, mas ele está associado a um quadro gripal. E isso a gente precisa sempre pensar agora que isso pode ser também um sintoma do Covid-19, que é o vírus do coronavírus. Tá? E as outras conjuntivites infecciosas são aquelas bacterianas, causadas por bactérias. Né? São conjuntivites que a gente não vê com tanta frequência, elas têm sintomas muito mais exuberantes, o olho fica muito mais vermelho, a quantidade de secreção é muito mais intensa. As bactérias mais comuns são estafilococcus e streptococcus, são bactérias que nós já temos na pele. Exatamente. Né? E algumas bactérias menos comuns, mas ainda muito comuns no Brasil, que são a causadora da gonorreia, tá? E a clamídia, que são doenças sexualmente transmissíveis. As outras todas que vão aparecer em consultório são as virais. Então, as virais são muito mais comuns. E elas acontecem mais agora, no período do verão. Então, janeiro, fevereiro e março é o período de pico de consultório oftalmológico para conjuntivite viral. Então, a gente já espera um fluxo muito grande de crianças, adultos em geral, com conjuntivites virais essa época do ano. Gente, estamos em março, hein? Tome cuidado, o vírus está no ar. Mas é engraçado, né, doutora? Esses dias eu até coloquei um vídeo lá no meu Instagram, que eu deixei meu carro, peguei o metrô justamente para ver se as pessoas estavam tomando alguma reação, se portando de forma diferente com reação ao coronavírus, né? Então, eu peguei o trem, peguei o metrô, só não peguei o ônibus. Mas é incrível que você percebe que as pessoas aqui no Brasil não estão nem... Tipo assim, ainda não aconteceu nada. E o que mais se vê de fato é as pessoas continuam tossindo em cima uma das outras. Exato. Não se coloca ainda nem a mão, nem o braço. Exatamente. E é uma reação automática, né? Tossiu aqui, leva a mão aos olhos, ao cabelo, enfim. E aí, não é só o problema do coronavírus. Claro. As bactérias que se tem quando você está no metrô, que você segura ali naquele ferro, quantas pessoas não colocaram as mãos ali? Exatamente. Você não tem acesso, você não sabe se a pessoa lava a mão, se ela fez a asepsia correta ou não. Então, isso também é um propensor de bactérias que também vão para a região dos bactérias olhos, e vírus. E né? vírus, né? E vírus, micro-organismos em geral. Então, o brasileiro não tem esse hábito. Não tem esse hábito. Né? A gente vê em países fora do Brasil, os países asiáticos principalmente,
eles têm uma preocupação imensa em relação a isso. Tanto que a população, boa parte anda de máscara em ambientes lotados, ambientes públicos. Isso não é uma prática do brasileiro. O brasileiro não tem esse hábito. E a prática de lavar as mãos frequentemente, passar álcool, lavar a mão, passar álcool. Quando tiver com a mão, se você encostou no metrô ou num ambiente público onde várias pessoas encostaram a mão, não levar essa mão aos olhos, não levar essa mão à boca. Isso é uma prática que já deveria estar instituída muito antes do coronavírus, para que realmente como uma prática de higiene populacional, para as pessoas se protegerem um pouco dessas infecções, né? Verdade. Mas realmente no Brasil ainda se tem pouco disso. Isso talvez o coronavírus venha a trazer um benefício para nós, porque aí as pessoas vão passar a ter um pouco mais de rigor em relação a essas normas de higiene, o que naturalmente vai causar uma diminuição da incidência das outras doenças infecciosas também, não só do corona, né? Nossa, nem me fale, gente. É assustador. Depois, no próximo bloco, eu vou falar de um assunto disco também com outro médico. Ele vai ficar horrorizado. Porque, gente, eu não consegui, eu tive que falar. Porque é impressionante. A gente tem que levar informação, mas a gente tem que falar para as pessoas que às vezes fazem coisas que elas nem percebem. É uma reação automática, né? Exato. Então, quando vê, já viu, né? Só que aí, quando a bactéria já está instalada, não adianta chorar, né, gente? Aí é médico, é remédio, e aí é triste o negócio. Sim. Quem já teve conjuntivite sabe quanto é difícil, quanto é doloroso, né? Exatamente. Quanto é trabalhoso, né? Trabalhoso, o tempo que demora para melhorar. Os sintomas que são muito exuberantes. As infecciosas, elas têm essa característica, né? O vírus do corona, ele também causa conjuntivite. E a gente tem recebido sistematicamente, através de grupos, mídias em geral, todas as referências mundiais de tratamento para as conjuntivites causadas pelo corona, pelo Covid-19. Que, na verdade, são conjuntivites virais típicas, não tem diferença entre as outras conjuntivites. A única diferença que realmente o profissional da saúde ocular realmente vai ter que prestar atenção são os outros critérios de diagnóstico do corona. Então, além da conjuntivite, é bem possível que esse paciente venha com os outros critérios de diagnóstico. Ou seja, uma febre, um mal-estar, sintomas gripais e principalmente sintomas respiratórios. Entendi. Então, quando vem o sintoma respiratório associado a esse quadro de conjuntivite, é para o profissional de saúde ficar atento e encaminhar esse paciente para os serviços de referência em tratamento da doença, pelo menos para identificação precoce da doença e monitorar esses casos, para que a gente tenha um monitoramento adequado no país e esses casos não fiquem subdivulgados, né? Entendi. E, doutora, quando a gente fala de prevenção, por exemplo, a pessoa colocar um óculos escuro ou um óculos, isso pode ter alguma certa prevenção nesse caso? Por exemplo, quando ela está dentro de um metrô, num ônibus de... Nenhuma prevenção. Nenhuma prevenção. O óculos de sol não ajuda nisso. O que ajuda são regras básicas de higiene. Encostou em alguma coisa, não coce os olhos, não leve essa mão à boca, enfim, as mucosas em geral. Você tem que passar um álcool gel, pelo menos, que é alguma coisa simples de você levar na bolsa. Chegando em casa, você tem que fazer a higiene das mãos adequada. E a higiene das mãos não é passar um sabonetinho na mão. A higiene das mãos, você tem que lavar muito bem a palma e o dorso da mão, entre os dedos e embaixo das unhas, principalmente. Então, criar esse hábito, eu acho que é uma época propícia para isso, né? Cria o hábito nas crianças. Olha, chegou da escola, não pode encostar em nada, tem que ir direto para o banheiro. Explica como lava a mãozinha, passa um alquinho gel, não especificamente para o corona, mas isso institui uma prática de higiene que depois perdura para outras gerações. Isso aí, a gente tem que se aprender a repreender e a aprender tudo de novo. Se a criancinha fez errado, olha, não é assim, é assado. E olha, uma das perguntas que chegou aqui para mim antes de começar o programa era justamente como que eu faço com as crianças, porque é difícil você ter controle sobre as crianças, né? Sim. Ainda mais nas escolinhas, elas estão brincando, tem ali 50 crianças juntos, como é que faz com essas crianças? Não tem como, né? Exato, a criança é diferente, né? Hoje eu recebi até um vídeo que eu achei engraçadíssimo, tinha uma criança lambendo um corrimão, literalmente lambendo. E aquilo assusta, né? Quem é pai e mãe, eu sou mãe, a gente sabe que a gente fica super preocupado, né? Na verdade, isso é bom essa pauta porque existe uma outra categoria de conjuntivites que são as alérgicas. Essas conjuntivites alérgicas, elas são extremamente comuns na criança e se confunde muito com a conjuntivite infecciosa, que é a que transmite para outras pessoas. Então, a gente tem muito isso no consultório, quer dizer, a criança está lá com o olho vermelho, a creche já dispensa, mãe vem buscar.
a criança está meio com o olho coçando, irritado, mãe, vem buscar. E mesmo em escolinhas, né? E a gente recebe isso no consultório e a mãe já, nossa, acho que ela pegou conjuntivite, deve ter passado para todo mundo. E a gente percebe que a grande maioria desses casos são conjuntivites alérgicas, são muito comuns na infância. E essas conjuntivites, elas não transmitem para outras crianças ou outras pessoas. É uma característica da criança que produz quadros alérgicos, assim como a asma, bronquite, por exemplo. Eventualmente, em algumas épocas do ano, aí elas são sazonais, realmente, algumas épocas do ano, como a primavera, elas são mais frequentes. E a criança vai ficar com o olho irritado, vermelho, coça, e aí todo mundo já entra em pânico e dispensa a criança da creche. Então, nesses casos, a gente prefere que leve mesmo ao oftalmologista, porque pode não ser uma conjuntivite infecciosa. E não sendo, a gente trata corretamente, trata a conjuntivite alérgica, a criança não precisa ficar fora da escola por esse motivo, e a gente dá todas as orientações, inclusive para a escola, que a criança pode voltar às suas atividades. Agora, doutora, uma coisa que todo mundo tem a prática de fazer, né? Sempre tem alguém que vai receitar um colíriozinho. Isso aqui é ótimo, excelente. Sim. Primeira coisa, doutora, que não se pode fazer jamais. A automedicação é uma tristeza, né? Infelizmente, a gente sabe que farmácias ainda vendem muita medicação para pacientes que procuram diretamente farmacêutico. Isso não é legal, tá? Então, as conjuntivites, como eu disse, elas são vários tipos. Ela tem alérgica, tem a infecciosa, que pega, e tem a tóxica, que seria por fumaça, por exemplo, ou produtos químicos que caem no olho. Sim. Cada uma tem as suas características e cada uma tem um tratamento completamente diferente da outra. Eu vou citar um exemplo. É muito comum a pessoa ir na farmácia e adquirir um colírio à base de cortisona. Sim. São muitos que existem. Isso é extremamente comum. O colírio com cortisona, ele tem uma série de efeitos colaterais. Sim. Ele aumenta a pressão intraocular, ele pode causar catarata a longo prazo. Isso. E dependendo do tipo da conjuntivite, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Claro. Nas conjuntivites virais, especificamente, que são as mais comuns, ele atrapalha. Ele causa uma piora do quadro e ele pode causar até mesmo algumas sequelas na córnea, sequelas visuais. Então, a gente definitivamente não recomenda a automedicação no caso das conjuntivites. Isso é uma coisa muito séria, gente. A gente está aqui sempre falando, cuidado com a automedicação. Hoje a gente está falando de coronavírus, né? Mas tudo aquilo que a gente consome de remédios na vida, né? A gente vai criando essa resistência às bactérias que estão vindo também. Exatamente. E é por isso que muitas delas estão se alastrando. Então a gente tem que tomar cuidado também nessa automedicação. Na verdade, quanto menos a gente precisar de tomar remédio, melhor. Remédio é para remediar, né? Ali uma causa. Ele não vai curar, ele só vai, né? Remediar a situação no momento. Bom mesmo é consultar um especialista para que ele te passe o tratamento adequado. Feito. Exatamente. Isso não, mesmo. Ao invés de você se curar mais rápido, você vai ficar mais tempo ali doentinho, com o olho irritado, que é péssimo, né, Exatamente. Gente? Ar-condicionado. Estamos aqui no ar-condicionado. Também é um dos agravantes também, né, de problemas oculares. Tem gente que tem alergia a ar-condicionado. O que o ar-condicionado causa bastante é o olho seco. Sim. Algumas pessoas já têm o olho mais ressecado, naturalmente. Tem gente que não sente esse sintoma, mas quando a gente examina, a gente percebe que o olho da pessoa é ressecado. Ele tem uma produção insuficiente de lágrima, ou às vezes a lágrima não tem a constituição lipídica que deveria ter. Então não lubrifica direito. É a síndrome do olho seco. Síndrome do olho seco. O ar-condicionado, ele piora bastante essa situação, né? Porque ele evapora a lágrima muito mais rápido do olho. É como se você abrisse o seu olho e deixasse ele aberto por muitos mais segundos do que normalmente você deixa. Rapidamente, qualquer pessoa normal, enfim, que esteja bem de saúde, vai sentir um ressecamento naquele momento. Então, quem tem a síndrome do olho seco sente isso constantemente. Fica com o olho irritado constantemente. Ambientes com ar-condicionado, por exemplo, que diminuem a umidade relativa do ar, pioram o quadro do olho seco. Então, é recomendado, enfim, vários tratamentos, depende do quadro, depende do nível da secura ocular dessa pessoa. Os tratamentos podem desde o uso de lubrificantes, existem lubrificantes em gel, que lubrificam muito mais do que aqueles em gotinha. Então, a gente aí tem um arsenal para poder auxiliar essas pessoas. São coisas super simples e realmente são bastante eficazes no tratamento do olho seco. Sim, é o que a gente fala, né? Como a gente falou agora do ar-condicionado, qual a prevenção, gente? Tem que trocar o filtro do ar-condicionado. Exatamente. Tanto de casa, tanto do escritório, quanto do carro, porque aí você não vai ter problema nenhum com as suas vistas. Gente, o papo tá bom, não é verdade? Mas olha, daqui a pouquinho a gente continua, eu vou deixar a doutora tomar uma aguinha. E você não saia daí, mande a sua pergunta, que eu tô aqui te esperando ao vivaço pela UP TV. Até já.